pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Quem Pode, agora para o nosso terceiro episódio. O meu nome é Nathalie, essa é a Amanda. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre quem pode criar projetos pela IF. E para conversar um pouquinho sobre isso e tornar tudo mais interessante aqui para a gente, nós temos um convidado muito especial e muito querido para a gente. É acadêmico de medicina do Centro Universitário FAG, do 8º período, igual eu e a Amanda. E foi um membro filiado da IFMSA Brasil FAG, né, o nosso comitê de 2021 até 2024, Rafael Govatsky. Seja bem-vindo, Rafael. É um prazer receber você aqui. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sua trajetória dentro da IF. Então tá. Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e parabéns pelo projeto, tá incrível. Obrigada. Igual você falou, eu participei da IF. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, praticamente. Eu fui desbravando aqui com a galera. E ver hoje o que a IF se tornou na FAG deixa meu coração bem quentinho. Fico bastante orgulhoso de ver que o que a gente começou lá atrás gerou frutos incríveis. Então, eu sou o Rafael, eu tenho 29 anos. Tá difícil de lembrar que os 30 estão chegando de 20. Agora. Esse ano é o que chega. Importa. Vou crescer esse ano, porque agora os 30 são os novos 20. Eu tô no 8º período, como vocês já falaram. E eu fui na IF, cara, muita coisa na IF. Eu comecei como coordenador local. Quando eu entrei na IF, a gente acho que eram 9 membros. A Mandinha entrou, a gente entrou, comigo, foi, né, a gente entrou junto. Então, a gente era só a gente. Então, a gente entrou basicamente diretoria, quase. Era multifuncional? Era. Sim, multi-skill. Cada um era. Multi-skill. Eu fui coordenador local, de coordenador local eu fui para diretor financeiro para vice-presidente para assuntos externos, fiquei um tempo de vice, virei presidente, saí, mas continuo acompanhando a IF em tudo que vocês fazem, porque eu sinto bastante orgulho de tudo isso aqui. A gente fica muito feliz. E hoje a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a trajetória dentro da IF, que é marcada principalmente pelos nossos projetos, né? Isso. Eu acho que a marca registrada da IF, apesar de a gente ter muitas coisas e muitas atividades que as pessoas acabam não conhecendo, os projetos são aquilo que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? A IF é conhecida por isso. É o que leva o nome, né? Da IF pra... São estudantes de medicina que fazem a diferença. E geralmente essa diferença que a gente faz é através dos projetos que a gente desenvolve. E para isso, para a gente começar essa conversa sobre os projetos, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que são os comitês permanentes da IFMSA Brasil, que são a base, né? Para a gente começar a entender um pouco através do que nós desenvolvemos os projetos. Certo. Então, a IFMSA ela tem basicamente 4 comitês permanentes, que seriam lá o Saúde Pública, Educação Médica, Direitos Humanos e Paz e o SCORA, que é o de... Saúde sexual, reprodutiva e tal. Incluindo HIV e AIDS. Incluindo HIV e AIDS. E dentro desses projetos a gente trabalha as temáticas condizentes com cada eixo. Mas voltando um pouquinho antes de chegar nos eixos, eu gosto de fazer a seguinte reflexão. Toda a recepção de calouros que a gente tem na faculdade, a gente apresenta a IFMSA Brasil FAG para os calouros. Então, em toda a apresentação, eu sempre fazia a seguinte dinâmica com os acadêmicos. Perguntar para eles por que você escolheu fazer medicina. Inclusive vocês, meninas, por que vocês escolheram fazer medicina? Caramba, olha, profundo, hein? Já profundo, começou. já começou. Geralmente a gente faz as perguntas. Olha, eu vou falar para você que a medicina sempre me instigou, sempre representou muita coisa para mim pela complexidade, pelo desafio, pela vontade de fazer algo que fosse realmente significativo com a minha vida e com a minha carreira. Mas eu estaria mentindo ou omitindo se eu não dissesse que o dia que eu decidi fazer medicina, o dia que virou a chave, eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, foi a primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico. Eu tava em dúvida, porque naquele momento da minha vida eu gostava de muita coisa, mas eu não sentia que eu era apaixonada por nada. E isso me incomodava profundamente, porque eu queria ser apaixonada pelo que eu fosse fazer o resto da vida, né? É o mais importante. E isso me incomodava. Eu falei, tipo, gente, como que eu vou escolher? Isso já era, tipo, o 3º ano do ensino médio. Eu tava, tipo, como que eu vou escolher uma profissão se eu não sei o que eu amo, o que eu gosto de verdade? E aí meu pai falou assim, não, vamos fazer uma orientação profissional, vamos levar você para conhecer um pouco da rotina das profissões que você tem, tipo, interesse. E nisso eu tive a oportunidade de acompanhar um primo meu que é anestesista no João de Freitas, sabe, em Arapongas. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de entrar em várias cirurgias e olhar, entender o que estava acontecendo. E, nossa,
foi naquele momento que virou, assim, como um estalo na minha mente. E eu falei, tipo, eu não sei, eu acho que a paixão que eu tava precisando encontrar, eu achei aqui. Depois disso, foi só isso. E você, Amanda? Olha, ela falando aqui passa um filme pela minha cabeça também, né? Porque, enfim, tanto tempo, né? Foram tantos anos de tentativa e às vezes a gente esquece, de fato, tipo assim, às vezes a gente não volta lá, o que é que me motivou a estar aqui e tudo mais, e a gente sempre tem que estar revisitando realmente essa Escolha, né? essa escolha, exatamente. E aí eu lembro que no segundo ano do ensino médio, a gente fez também uma visita com o colégio, essas visitas, né, que a gente vai na faculdade, e foi na UFCA, que é a federal lá da minha região, a região do Cariri. E aí estava tendo uma feira de profissões, e a gente foi, né, em cada stand e tal, e eu também não fazia ideia do que eu queria. Eu pensava, sei lá, acho que eu quero direito, mas eu acho que eu quero, porque, Eu quase fiz enfim, direito. porque Faço raspão. porque minha mãe é formada em direito, né? Então, assim, é inspiração para mim. E aí, sendo que a gente foi, quando chegou no stand de medicina, a gente foi em engenharia química, não sei o quê. Gente, não é pra mim isso. E aí, quando chegou no de medicina, e aí o pessoal começou a falar sobre o curso e tudo mais, e meu olhinho foi brilhando ali, sabe? Aí eu fiquei, caramba, acho que de fato é isso. E aí, entrei no cursinho e conheci pessoas também que me inspiraram muito, assim, pessoas que eu sabia que fariam a diferença, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos médicos, né, muitos médicos que não têm tanta qualidade no atendimento. E aí eu pensei nisso, assim, de, caramba, a gente precisa fazer a diferença. E aí entrei na faculdade, graças a Deus, depois de um bom tempo tentando. Certo. Você sabe que eu faço essa mesma pergunta para todo mundo que eu conheço que diz que faz medicina. E eu gosto de ir reperguntando ela para as pessoas no decorrer de toda a vida. E o que a Nathalie falou é uma verdade, que você vai, durante o amadurecimento no curso, você vai vendo que te traz uma satisfação pessoal. Sim. É por você que você está fazendo aquilo ali, porque você gosta e, consequentemente, você faz a diferença. Faz o bem pra... Mas sempre que eu pergunto para um calouro, quando ele está começando, é quase unanimidade. Uns 90% deles dizem, eu escolhi medicina porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente, você e amiguinho de casa, provavelmente já assistiu série médica, Grey's Anatomy, Dr. House, a gente chega achando que vai desfibrilar, carregar em 200 e vai entrar em centro cirúrgico e, meu Deus, é incrível a rotina de medicina. E a gente chega aqui, o que a gente vê? Potencial de ação, ciclo de Krebs, bioquímica, que é um terror. Classes farmacológicas infinitas. E aquela coisa do, poxa, entrei na faculdade para ajudar as pessoas, vai ficando distante. A última coisa que você vê na faculdade no começo é um paciente. Então, através dos projetos da IF, a gente consegue conectar essa vontade que a gente tem no começo, porque a gente entra com muita energia, a gente quer fazer a diferença, e como a gente precisa ter toda uma base acadêmica primeiro, para depois chegar na comunidade, a IFMSA ela consegue suprir essa necessidade para o acadêmico que está começando, inclusive para o que está... Né, no decorrer da graduação, consegue desenvolver várias habilidades. Então, inclusive, você que quer fazer parte da IFMSA, dá uma olhadinha nos episódios anteriores que as meninas gravaram, que lá diz como que você faz para poder participar. Mas fazer os projetos supra suas necessidades e você consegue desenvolver várias habilidades como acadêmico e principalmente como pessoa, para depois ser um ser humano melhor e um profissional muito mais competente do que seria se tivesse só passado pela graduação. Sim. E aí a gente entra nos nossos eixos, que são os meus queridinhos. Eu fui do SCORA, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, por muito tempo, meu coração é deles, mas eu amo a educação médica e a saúde pública, que são os projetos... Inclusive, acho que depois que eu me desfiliei da IF, mas eu nunca saí da IF, né? Eu continuo participando dos projetos de saúde pública e educação médica, sempre auxiliando, gente. Que não adianta, eu não consigo ficar sem participar. Ainda bem. Pode, né? Ainda bem que você não consegue. Então, tentando entender aqui um pouquinho, o que você está dizendo pra gente é que esses eixos de atividades, né, que muita gente conhece como eixo de atividade ou comitê permanente, enfim, Sim. mesma coisa. Sinônimos. Então, são áreas de atuação de vertentes diferentes que a gente pode trabalhar dentro da saúde
E daí são essas as temáticas centrais dos projetos que a gente desenvolve. E daí, em cada eixo, a gente desenvolve projetos geralmente vinculados mais ou menos àquela temática. Sim, assim, a gente tem esses eixos como norteadores, né? Eles são a base ali dos projetos. Educação médica, vou fazer projetos voltados para capacitar os estudantes de medicina a serem profissionais melhores. Saúde pública, vou ver problemas na sociedade que eu consigo resolver ali enquanto eixo de saúde pública. Mas nada impede que esses eixos se unam para trabalhar temáticas juntas. Então, um não exclui o outro. Eles podem participar todos juntos e abranger muito mais do que abrangeria só no eixo permanente, né? Por exemplo, a educação médica. É uma coisa, com certeza isso, né? É um ponto importante. Por exemplo, quando você educa as pessoas em saúde, então, quando você trabalha alguma coisa no sentido de educação médica, você também está fazendo saúde pública. Porque Sim, você está ensinando as pessoas. Exatamente. E isso contribui para, tipo, a saúde coletiva, né? Da sua localidade. Exatamente. Então, isso é um ponto importante da gente se lembrar, porque às vezes a gente tem essa visão um pouco fragmentada dos eixos de atividades, dos projetos, mas muitas vezes quando, tipo, chega algum coordenador local com uma idealização de algum projeto, e ele fala, tava pensando em fazer determinado projeto, quem que eu procuro? Tipo, por qual eixo eu faço? Muitas vezes a gente tem que sentar e pensar. Vai ser por Exatamente. qual eixo que a gente vai fazer isso? E às vezes, quando a gente faz um trabalho excepcional, a gente ainda consegue unir os eixos de coordenadores locais e diretores de eixos diferentes para trabalharem juntos para desenvolver, né? Inclusive, quando eu entrei também, a gente acha que, por exemplo, eu achava que o eixo de educação médica era só voltado para pesquisa. Não, acredito que isso aqui a gente vai fazer vai ser só pesquisa. Não que não seja importante, óbvio que é muito importante, mas eu pensava isso. E não, e ao longo, né, que a gente entra na IF e vai descobrindo aos pouquinhos como é que funciona de fato. E aí você vê que não, que tem um leque enorme de projetos que a gente pode fazer, um leque É isso, A grandiosidade desse negócio. Eu costumo falar, assim, né? Motivar as pessoas a fazerem parte, porque muitas pessoas não conhecem a IFMSA Brasil e acreditam que ela fica vinculada apenas aos intercâmbios. Quem já ouviu falar da IF, geralmente é por causa dos intercâmbios. Mas agora a IF, ela tá virando gigante. As pessoas sabem quem é a IFMSA. Aqui na faculdade, eu até brinco, quando a gente entrou, as pessoas não sabiam falar a sigla. Vocês confundiam a gente como um braço do centro acadêmico. No começo, é normal. Mas hoje, isso é gigante. E eu falo que é uma das poucos grupos estudantis que te conectam com acadêmicos de outras faculdades, de outras cidades, de outros estados e de outros países. Então, esse negócio aqui é gigante, é imenso e tem oportunidades incríveis para todas as pessoas que querem fazer parte. Sim. É verdade. Agora, a gente já descobriu que tá tudo muito interconectado, né? Em saúde, pessoas, enfim, a vida é tudo muito interconectada. Mas, assim, para fins didáticos, para a pessoa que está tentando entender um pouco mais sobre os comitês permanentes, você consegue diferenciar para a gente? Porque você estava explicando para a gente que o SCOME é o Comitê Permanente de Educação Médica e o SCOF é o Comitê Permanente de Saúde Pública. Você consegue dar uma diferenciação para a gente do que é educação médica e do que é saúde pública? Sim, vamos lá. A educação médica, como eu citei um pouquinho atrás, a gente vai voltar os nossos olhos para desenvolver a educação. A gente quer fazer impacto na educação do acadêmico de medicina. O que a gente quer? Que ele se torne um profissional mais empático, que ele entenda o meio que ele está inserido, né, as demandas da sociedade, e trabalhar esses pontos nele. Então, a gente vai fazer aulas de gestão de pessoas, vai fazer aula de, sei lá, procedimentos, sutura, aula de intubação, aula de ventilação mecânica, tudo aquilo que a gente pode fazer para capacitar o profissional e ele ser muito melhor. Ensinar mais sobre o currículo também, né? Que eu Isso, lembro sobre currículo, carreira. Então, a gente vai legal. desde a parte técnica para o profissional até a gestão pessoal da vida dele. Então, engloba tudo que dá para fazer, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Aí, na saúde pública, até tem o ditado dentro da IF que tudo que o sol toca é saúde pública. E realmente é. De e a fato, gente fica sim. na briga entre saúde pública e direitos humanos e paz, que todo mundo quer. Mas saúde pública a gente vai identificar os problemas que a gente tem na nossa sociedade, principalmente demanda local. É óbvio que a gente tem que estar ligado a todos os
problemas, né, mundiais, porque uma coisa não exclui a outra, está tudo interconectado, mas a gente tem que se voltar para a demanda local. Então, eu tenho lá, aqui em Cascavel, a gente tem um problema epidemiológico de, sei lá, diabetes, por exemplo. Então, a gente vai ver como, enquanto IFMSA, a gente consegue fazer projetos para trabalhar a educação em diabetes, formar, né, informar para as pessoas como que elas devem controlar, trabalhar nesses projetos, hipertensão. Então, a gente vai pegando problemas da saúde local e vai trabalhando as demandas com os nossos projetos. Inclusive, um dos projetos bem legais que eu participei até semestre passado, que infelizmente você já saiu, né? Já não estava mais... Mas era o Mãos que Salvam. E aí a gente foi uma escola pública para ensinar os professores, né, os professores profissionais da escola, os primeiros socorros, né? A ressuscitação e manobras de desengasgo. E foi muito bacana. Então, assim, é uma coisa que a gente... que deveria ser obrigatório, na verdade, deveria já... Na verdade, já deveria existir, de fato. Existe. Existe, né? Deveria existir, de fato, mas não é colocado em prática. Então, assim, é uma coisa que a gente viu uma necessidade na comunidade. Inclusive, também, depois desse projeto, várias outras escolas já entraram em contato pedindo para a gente fazer também, entendeu? Assim, então, você percebe que é uma demanda que existe, que não é suprida, infelizmente, mas, assim, que a gente, como estudante, como acadêmico, a gente pode ajudar nisso, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. Eu acho isso muito legal, porque era o que o Rafa estava falando antes. A gente chega muito com energia, muito cheio de vontade. E a gente se depara com, tipo, uma barreira. Tipo, faltam 6 anos para você conseguir pegar aquilo que você está aprendendo e colocar em prática. E ajudar as pessoas. E a IF é bem isso, uma janela... que você pula ali e ela te proporciona, tipo, que você vivencie isso e que você ajude com os conhecimentos que você tem. E isso vai trazendo muito amadurecimento, né, pra gente. E falando sobre isso, sobre as oportunidades, esse é o ponto principal desse episódio. Acho que é por isso que as pessoas estão aqui. E aí é por isso que eu queria te perguntar. Então, quem pode criar os projetos pela IF e como a pessoa faz isso? Quem pode criar, qualquer membro da IF pode criar um projeto dentro da IF. Claro que se ela for um coordenador local ali dentro do seu eixo, mas nada impede que ela pense nos outros, ela vai ter uma ideia. Basicamente, ela vai ver uma necessidade no meio que ela está inserido, vai ter uma ideia. A partir dessa ideia, ela vai conversar com o seu diretor de eixo, que daí a gente volta naqueles eixos permanentes que a gente comentou. Por exemplo, sou o projeto que eu amo, que é o SOS Calouros. Então, quero receber os calouros, ensinar, sei lá, sutura para eles. Então, acho que seria legal a gente ensinar sutura para os calouros, para colocar eles ali no meio médico, assim que está entrando. Então, vou conversar com o meu coordenador, com o meu diretor local de educação médica e vamos pensar em desenvolver esse projeto. E a gente vai montar a nossa equipe, né? Vai convidar ali os outros coordenadores do nosso eixo para trabalhar, porque a gente trabalha em grupo. Na IF a gente não faz nada sozinho, o que é muito importante. Então a gente desenvolve muito. Nem que você queira. Então a gente desenvolve a habilidade de trabalho em grupo, querendo ou não. E aí você começa a desenvolver o seu projeto. Então tudo começa com uma ideia. Essa ideia a gente vai passar ela para um papel, que é a FISA 1, que a gente chama dentro da IF, que nada mais é do que um pré-projeto. Nesse pré-projeto ali vai ter um resuminho, vai ter um embasamento teórico. Isso é muito bom porque você já fica craque quando você vai escrever um artigo científico. É basicamente a mesma coisa. Então, você vai fazer um resuminho, vai fazer um embasamento teórico científico ali do porquê que esse trabalho é importante, vai colocar ali um cronograma, vai dar função. Objetivo geral e específico do projeto. Exatamente, quais são os objetivos, o que você quer, espera. É o planejamento. Então, o que eu quero fazer, como eu vou fazer e o que eu espero chegar de resultado com esse trabalho. Planejamento financeiro também, isso é muito importante, gente. Planejamento financeiro, porque gostaríamos de fazer nossos projetos com fotossíntese, mas infelizmente não dá. Então, envolve verba, envolve patrocínio, que é muito importante também. Você ter um comitê sustentável e fazer projetos bons e sustentáveis. E sustentável é o quê? Gerar caixa para o seu comitê. Óbvio que o objetivo da IF, como somos filantrópicos, né, não temos fins lucrativos, não é arrecadar caixa para ficar rico e gastar dinheiro e os membros enriquecem, não. A gente usa esse caixa para desenvolver mais projetos. Mas é sempre importante lembrar que
devo buscar um patrocínio, né? Se eu conseguir... A gente tem aqui na EF vários patrocinadores que a gente conseguiu. Teve escola de inglês, teve pizzaria. E às vezes a gente fica, tem que ser um patrocínio incrível. Não que não sejam, né? Porque todo patrocínio é bem-vindo, mas tipo, pizzaria já dá... Precisa ser uma grande... Dá aquele up que precisa para conseguir realizar o projeto. É que às vezes as pessoas avaliam patrocínio assim, tipo, precisa ser um patrocinador que venha até mim e fale que vai me dar R$2.000. Não. Tipo, gente, isso é uma coisa muito difícil, é uma coisa que não é sempre que você vai conseguir, demanda muito. Então, assim, quando o Rafa fala sobre isso, que, tipo, não precisa ser o patrocínio, é por causa que a nossa visão de o patrocínio é aquela coisa, assim, estratosférica. E não, a soma, tipo, de todos os patrocínios, de todas as colaborações, de todas as ajudas, fortalecem os nossos projetos e o nosso comitê. Sim, inclusive coffee, pessoal. Coffee é uma coisa que chama muito estudante. Então, se você conseguir um patrocínio de coffee, vai vir muita gente. Então, e não é difícil de conseguir. O povo só vai pelo coffee. Não é só pelo coffee, mas é um incentivo. É porque com a barriguinha cheia as pessoas pensam melhor. Elas ficam felizes. Mas, enfim, você precisa pensar nos patrocínios. E aí a gente vai até falar mais pra frente sobre os benefícios, mas... Você precisa pensar no todo, desde o guardanapo, no copo descartável que você vai usar, até ter mesa, cadeira, você pensa em tudo nesse pré-projeto que você monta. Detalhe. Cada pequeno detalhe você coloca ali. E do porquê que é importante você ter várias pessoas? Porque sozinho a gente não consegue lembrar de todos os detalhes. Não. Então, sempre um ali, não, precisa disso. Precisa ter copo, gente. Eu sempre esquecia do guardanapo. O auditório. Precisa ter um auditório para fazer o projeto. A gente vai para a rua, precisa ter uma mesa, precisa ter uma cadeira. Então, são coisas que a gente coloca tudo no papel. Beleza, montei toda a minha ideia, tá ali, coloquei um cronograma, que também é muito importante, a gente ter datas, né, delimitadas para fazer as coisas. Então, montei meu cronograma, chegou o dia de realizar o projeto. Aí fica aquela tensão de... entusiasmo de, vou botar o projeto em dia, e aquela angústia de, meu Deus, não pode dar nada errado. Sim. Que a gente até brincava, que a melhor parte do projeto é quando ele acaba. E deu tudo certo. E você respira. Aquela respirada ali, finalmente foi. Tem aquele doutor que você convidou e ele não deu tanta certeza se ele vinha, você fica, será que ele vai vir? Será que ele não vai vir? Ele vem e você fica, ai, meu Deus, obrigado. E aí o microfone falha, você entra em desespero, e, enfim, mas faz parte, é assim mesmo. Realizamos todo o projeto, correu tudo bem. As coisas mudam no decorrer da execução. Vezes. Muitas vezes, então tudo bem. É por isso que a gente tem o pré-projeto, a gente realiza o projeto e depois a gente finaliza ele com a FISA 2, que é o que a gente chama dentro da EF. Na FISA 2, eu vou corrigir aquilo que deu errado. Então, eu tinha lá o meu pré-projeto. O que deu certo eu mantenho. E agora eu vou informar para a IFMSA Brasil, porque a gente faz os projetos aqui. E a gente precisa responder para eles quais são os projetos que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. E quando dá certo, ele pode até ser replicado em outros comitês. Exatamente. Então, a gente reporta para eles na FISA 2, contando, olha, o projeto foi assim, assim, assado. Tive que mudar isso, isso e isso. Correu tudo bem, finalizamos o projeto, depois eles corrigem, as FISAs, tanto FISA 1 quanto FISA 2 são corrigidas. Inclusive, detalhe importante, pessoal, o projeto só pode ser executado depois da aprovação da FISA 1. Então, a gente fez aquele pré-projeto, mandou para a FMSA, eles aprovaram, a gente executa. Segura essa informação aí, tá? Executamos o projeto, a gente volta lá, conta para eles que deu tudo certo, eles corrigem, dão um ok, e aí eles liberam os certificados. Isso. Sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. É importante, né, lembrar disso, gente, porque, assim, às vezes acontece de, tipo assim, a gente não se programar com tanta organização e com tanta antecedência, e aí a gente deixar para mandar essa FISA 1 muito próximo da data de execução do projeto. E aí, se a IFMSA Brasil não corrige, não dá o aval, tipo, ok, pode ir lá e fazer o projeto, o que você faz? Tipo, falta 2 dias para a realização do projeto e a FISA 1 não voltou. Não tem um parecer. Daí você faz o quê? Você cancela? Você faz sem aprovação da EF Brasil? Não faça. Não faz. Já vou dar o spoiler, não faça. Não vai rolar. Então, é por isso, gente, que é importante vocês fazerem as coisas com antecedência e organização. Isso. Então, desde a idealização do projeto, todo o caminho que você está percorrendo, todo o processo, avalia de novo. Eu pensei em fazer com 1 mês de antecedência. Faz com 2, entendeu? Isso. Faça tudo organizado, por causa que isso vai... É tipo uma rede de apoio e de segurança para você
que está desenvolvendo o projeto, porque intercorrências vão acontecer, planos vão mudar, algumas coisas vão fugir daquilo que estava esperado. Às vezes você fez uma cotação e era para você gastar X valor e daí você teve que gastar, sei lá, 2X. Então, vocês precisam estar preparados para essas intercorrências que possam acontecer. Por isso, o planejamento e o pré-projeto, que é essa visão, é tão importante. Às vezes, as pessoas meio que subestimam como sendo só uma questão, tipo, burocrática que você precisa fazer. Mas não, aquilo lá, teoricamente, é o momento de você sentar e planejar e pensar em tudo. Tudo que você quer para o seu projeto, tudo que pode dar errado no seu projeto, tudo que pode dar errado do seu projeto para você se precaver, entendeu? Desse tipo de situação. Inclusive, a FISA 2, a FISA 1 também, claro, né? Mas também serve de inspiração para os outros comitês, porque aí você pega vários projetos, a gente, principalmente no começo, né? Que era só a gente, aqui era só o mato. A gente pegava muitas FISAs de outros comitês do Brasil inteiro para a gente entender como é que eles fizeram, para a gente pegar ideias e tudo mais. Inspirar, isso, né? Exatamente, isso faz toda a diferença. Justamente, a gente já sabe o que não deu certo para eles, a gente já vai fazer. já vamos precavidos. Aí vamos ver o que não vai dar certo para a gente também. Enfim, aí vira uma rede aí de apoio geral. Muito bom. Isso é muito bom. Isso, na verdade, acontece direto. Muitas vezes a gente tá em grupos da EF e alguém manda um tipo, gente, alguém já fez o TED? Alguém pode me mandar a FISA? Sim. Ou tipo, gente, eu vi determinado projeto, de qual comitê que foi? Alguém pode entrar em contato, a gente tá querendo fazer aqui. Isso é uma coisa super legal, sabe? Porque todo mundo na EF tá com o mesmo objetivo. Então, se eles conseguiram desenvolver uma ideia e um projeto super legal do outro lado do país, e a gente olha e pensa, tipo, nossa, isso se encaixa aqui na nossa realidade também, seria interessante, a gente pode utilizar da FISA deles, que já tem todas as intercorrências que a gente não vai conseguir, tipo, prever. A gente pode entrar em contato e pedir ajuda, sugestões, enfim, isso é uma coisa super legal. Não só, né, nos projetos, mas eu acho que para todas as atividades que a gente desenvolve na EF, esse apoio, né? Inclusive o próprio TED, né, que a gente foi até coordenador, a gente entrou nessa de coordenar. E aí, inclusive, o próprio TED, eu peguei muita ideia das FISAs de outros locais, como fazer a caixinha e tudo mais, do raio-x para as crianças, e foi muito legal. Ficou bem legal. O TED, para quem não conhece, é um projeto que a gente faz com ursinhos para crianças hospitalizadas que estão internadas. Então, é aquele que você inverte o papel. A criança, ela vira o médico e ela atende o ursinho. Então, geralmente ela fala que o ursinho tem aquilo que ela tem. Então, é legal porque você consegue identificar quais são os medos, como que você pode fazer para acalmar, porque ela usa o próprio medo dela para acalmar o próprio bichinho. Então, é um projeto incrível que vale a pena ela ser projeta, feito. né, o que ela sente no ursinho e é muito legal. É incrível. Sim, e eles ficam muito felizes. Sim. E, Rafa, agora eu queria que você falasse um pouco pra gente, na sua visão, quais são os maiores benefícios e os maiores desafios de desenvolver um projeto? Cara, de benefício, são inúmeros, assim, que eu poderia ficar falando aqui até amanhã só de benefícios do que, para mim mesmo, assim, de experiência minha. Eu tenho no meu Instagram um destaque só da EF. Desde do primeiro videozinho que eu fiz para a EF-MSA, né, FAG. E eu fiquei surpreso um dia que eu fui assistir, quando eu tava para me desfiliar, aquela melancolia que a gente fica. E eu pude ver o quanto que eu evoluí enquanto pessoa, enquanto profissional também, porque, né, acadêmico a gente também é profissional. E a minha evolução foi incrível, porque eu comecei com um videozinho do primeiro projeto que eu participei na EF, timidozinho, com vergonha lá, tipo, meu Deus do céu. Uma criança. E depois, no final, eu tava dando treinamento, capacitação e, tipo, falando em público e... Cara, é incrível as habilidades que a gente desenvolve, porque a gente perde vergonha de falar em público, a gente aprende a escrever muito bem, a gente aprende a falar com as pessoas, e isso te traz um networking muito bom. Igual eu falei lá no começo, a EF é um dos poucos grupos estudantis que te conecta com acadêmicos de outros períodos, que é muito legal, porque chega a ser um escape. É bom você ter contato com pessoas sem querer... Né? Desmerecer por sermos do mesmo período, da mesma turma. Mas é bom você ter contato com outras pessoas mais pra frente, pra te dar aquela acalmada do tipo, calma, não é tudo isso. Vai dar ficar certo. Tudo bem. Pessoas de outras faculdades, pessoas de outros estados, de outros países, de outros hospitais. Então, te conecta com muitas pessoas. Com empresários locais, porque eu era vice-presidente para assuntos externos, então era a minha função buscar patrocínios, então... Eu conheço muitos empresários da cidade local, de outras cidades,
E você falar com essas pessoas é diferente. Você ganha um empoderamento muito bom. Você aprende a se comunicar de formas diferentes do que você se comunica, como a gente se comunica no dia a dia da faculdade. Acho que é mais profissional, né? Você desenvolve habilidades muito boas, né? E isso só elaborando projetos. Porque começou lá com uma FISA 1, que era uma ideia que a gente não sabia como fazer direito. Depois a gente aprendeu. Depois do primeiro, os próximos você faz num piscar de olhos, estalar de dedos, vai rapidinho. Então, começou com muito medo, hoje em dia vai, tipo, precisa pedir alguma coisa na faculdade? Aí tá lá, deixa eu lá. Até a FAG é uma instituição enorme. Sim. E eu falo, cara, quando eu entrei, ninguém sabia quem a gente era. Hoje eu vou lá na sala da Aline, que é a diretora do Copex aqui na faculdade, da Jaqueline, e elas sabem quem a gente é, quem nós somos, e isso tudo graças à FMSA, porque senão eu poderia passar sendo só um acadêmico na faculdade e a dona nunca saberia quem sou eu. E hoje ela sabe. E, cara, isso é incrível. E eles apoiam muito, E ela é dona de hospital também. E eu serei médico. E se eu precisar pedir um emprego futuramente, provavelmente ela vai lembrar de mim. Eu já tenho meu currículo lá, entendeu? Brincadeira, mas eu acho que... Não é brincadeira, não. Não, inclusive... Brincadeira, mas nem tanto. Então, é muito incrível, porque isso tudo são através dos nossos projetos. E aí, os maiores desafios, né, na elaboração de um projeto, eu acho que é você engajar as outras pessoas. Porque, geralmente, é a sua ideia. É o meu projeto. Então, é o que está aqui e você precisa... E, às vezes, as outras pessoas não têm a mesma... Não sonham com aquele projeto tanto quanto você. E na IF, a gente não faz nada sozinho. Nem que a gente queira. Então, eu acho que o maior desafio é você engajar as pessoas e fazer com que elas queiram viver aquele projeto da mesma forma que você. Óbvio que ninguém vai... E isso é uma outra habilidade que você desenvolve, porque, claro, não vamos ser hipócritas, chegar aqui e falar, não, é sempre perfeito, você vai pegar um grupo e todo mundo vai fazer a sua parte. Todo mundo se ama. Vai ter gente que vai pegar o resumo da FISA para fazer e vai chegar a data de você enviar o projeto e não está feito um resumo. E foi cobrado 10 vezes, dado um prazo de um mês. E aí, na IF, a gente não contrata ninguém. É todo mundo voluntário, a gente não pode demitir. Trabalhar a resiliência, bem muito. A gente trabalha muito a resiliência e respira, e aí a gente conversa. Outra habilidade que a gente... É só habilidade. Tanto nas coisas boas a gente se desenvolve, mas principalmente nas ruins. Porque na ruim, você vê ali que você tem uma habilidade que, cara... Ou você não tinha e você vai ter que arrumar. Cara, eu realmente uma pessoa muito centrada. Eu consigo respirar fundo. Eu consegui, não. Mas assim, eu acho que o maior desafio é de todo o período que eu estive na IF fazendo projetos e as outras pessoas depois que vieram conversar comigo, como que muito faz? Legal. Eu acho que o engajamento das outras pessoas é mais difícil, mas isso não é só para projeto, isso é na faculdade, isso é na vida, então... Isso é em tudo. É bom que já vai desenvolvendo a habilidade. O engajamento é uma coisa super importante, gente. É para qualquer coisa, né, que a gente vai fazer, mas nos projetos é uma coisa assim... Porque faz diferença, mesmo que as pessoas executem as funções delas, faz diferença a pessoa assim, eu tô executando porque eu sou obrigada, eu tô executando porque eu tenho que executar, porque eu tenho prazo, porque sei lá, ou qualquer coisa. E é totalmente diferente quando você tem uma pessoa que, tipo, ela junta com você, ela fala, tipo, cara, eu gostei disso, vamos fazer acontecer, vai ser bom, vai ser legal, a gente vai conseguir. É totalmente diferente, sabe? E um exemplo que eu tive, eu até falei isso para as meninas, vocês geralmente só veem eu e a Amanda aqui, mas existem outras pessoas por trás, incrível. Uma equipe que tá fazendo todo episódio acontecer, toda a organização, trazer nossos convidados, pensar em cada mínimo detalhe. Fazer um podcast dá mais trabalho do que eu imaginava. Não é só sentar e falar. Não. Vocês não imaginam. Sim. E foi uma das primeiras vezes que eu estive numa equipe que eu olhei e falei, gente, tipo, equipe dos sonhos. É tudo perfeito? Não. Existem diferenças de opiniões? Existem. Claro. Às vezes, tipo assim, a gente não consegue arrumar um horário, às vezes a gente não consegue resolver um problema, às vezes acontecem coisas. Sim. Mas sabe quando você olha para aquela equipe e você pensa assim... Ganhei na loteria. Tipo, tá todo mundo interessado, tá todo mundo engajado, o pessoal quer fazer isso, eles estão com o mesmo objetivo que eu. Tipo assim, é aquela energia boa de, tipo assim, não, a gente vai fazer isso acontecer.
Então, isso muda o resultado de todo o Muda projeto. completamente. Mesmo as pessoas fazendo as funções delas, você fazer feliz e animado e porque você quer fazer, ou você fazer porque você é Por obrigado obrigação, a fazer, resulta em coisas diferentes. Então, engajamento é uma coisa importante. E o ponto principal, a gente está aqui para fazer a diferença, né? Então, a gente precisa zelar pelo bem-estar de todas as pessoas dentro da IF. A gente quer que elas estejam naquele processo de trabalho voluntário felizes. Sim. Então, esse projeto, esse processo, na verdade, de engajamento, comprometimento, responsabilidade, bem-estar dos colaboradores, tudo isso é muito importante para a saúde de um comitê, né? E por isso que é importante, inclusive, entrar quem realmente quer entrar. Tipo assim, Sim. Vou me filiar como membro e tal, porque... Não, vá porque você quer. Não pense em currículo, não pense em certificado, não pense em nada. Vá porque quer, porque, de fato, as coisas vão fluir muito melhor. Que vai ser um trabalho muito melhor. E todo mundo querendo, exatamente o que a Nathalie acabou de falar, todo mundo ali porque quer, não porque está ali. Estou indo porque eu preciso de um certificado. Caramba, não vá. Não vá. A gente falava isso desde o começo do comitê. A IFMSA Brasil FAG não é uma fábrica de certificados. Exatamente. Primeiro que você aí da FAG, que quer fazer parte do comitê da FAG, não precisa se matar fazendo várias horas, assistindo aquelas palestras que você não está interessado, que você não tem o mínimo de afinidade, porque você vai descobrir depois que não são tantas horas complementares assim que você precisa fazer de palestra, tá? Então não precisa sair se matando fazendo um monte de coisa. 6 anos você vai Exatamente. conseguir. Em 6 anos você consegue Tranquilíssimo. fazer, não precisa se matar. Queira participar para desenvolver as suas habilidades. Você vai crescer muito participando da IF, dos projetos. Não quer participar da IF? Você pode participar dos projetos como voluntário, a gente sempre está abrindo voluntariado, como participante, né, das atividades, das ações. Mas, até contrapondo o que a gente falou, o médico, muitas vezes, ele vai ter a função de gestor de equipe. Então, a gente sai da faculdade como médico generalista. A gente vai atender em porta, a gente vai atender em sala vermelha, né? Sala de emergência. E, principalmente na sala de emergência, você vai trabalhar com uma equipe. E é importante que você saiba fazer o gerenciamento dessa equipe, mantê-los motivados e conseguir ter um bom engajamento do serviço, porque ali é um paciente que precisa da sua ajuda. Então, por que não desenvolver habilidades de gestão antes de precisar ter as habilidades de gestão? Então Fica a E é reflexão exatamente aí, galera. isso, exatamente. Já vai preparando você, porque tanto o fato da gente precisar trabalhar em equipe, que a gente trabalha aqui na faculdade, mas a gente vai ter que usar isso para nossa vida, não é só aqui. Então já é um treino para nossa. E o médico vida, ele tende a ter um perfil mais individualista, né? Isso. Tipo, Sim, achar que pode fazer tudo não posso sozinho. pedir opinião de colegas, é feio tirar dúvidas e não. Né? A gente precisa aprender a crescer juntos, né? A gente é humano antes de ser médico. Sim, exatamente. Com certeza. Né? E daí, pra gente finalizar, eu queria que você ajudasse a gente com mais um ponto. Eu queria que você falasse um pouco pra gente dos projetos emblemáticos do SCOME e do SCOLF aqui no nosso comitê, na IFMSA Brasil FAG, para dar uma luz e algumas ideias pro pessoal que tá assistindo, tipo assim, eu vou desenvolver meu primeiro projeto, o que eu faço? E eu acho que você vai falar, mas eu preciso já pedir. Fala, por favor, do SOS. Claro que ele vai falar. Porque eu acho que, assim, é um projeto que a gente fez inúmeras vezes no nosso comitê. Tem, eu acho que eu participei em todas. Eu também acho que eu participei. Tipo assim, a gente sempre faz, todo semestre, tem inúmeras edições. E eu acho que é um exemplo bom de um projeto que continua porque funciona. Porque é bom, as pessoas gostam de participar e ainda tem, tipo, retorno financeiro pro comitê, gerando mais sustentabilidade. Sim, o meu xodózinho é o SOS Calouros. Então, o SOS Calouros é um projeto que a gente recepciona os calouros. Então, a gente entende tudo isso que a gente conversou de... estou animado para entrar na faculdade. Eu entro na faculdade, vou ver microscópio, 50 tons de roxo, e eu não estou vendo nada. Cadê a célula? Cadê o que eu devia estar vendo aqui? Cadê o vacúolo? Não estou vendo. Então, com esse projeto, a gente coloca uma atividade médica, né? Entre aspas, pro calouro que está começando. Claro que a gente fala para eles, a gente ensina geralmente sutura, intubação, dá aula de ressuscitação cardiopulmonar. A gente fala, óbvio que ninguém espera que você saia desse projeto sabendo intubar. Tem muito médico por aí que tem medo, não consegue.
Então, a gente não espera Mas isso vamos do trabalhar calor que isso, tá tá, entrando. galera? Por favor. Mas Vamos tá aprendendo. o aprendizado e na medicina é tudo muito repetição. Então, o que eu costumo falar para eles no projeto é: quanto mais você entrar em contato com as coisas e quanto antes você, por exemplo, o bug, o laringoscópio, a máscara de Ventures, né, vários objetos da medicina, quanto antes você começar a ter contato com essas coisas, menos sofrido é de aprender na hora que o bicho pega para capar mesmo. Já sensibiliza, Então, já né, vai pra tendo ir. contato, já vai aprendendo. Então, o projeto é bom porque a gente consegue suprir um pouco essa ansiedade dos calouros e a gente desenvolve as nossas habilidades, porque sempre que eu vou dar uma aula de intubação, eu reviso intubação, eu treino intubação no boneco, tá, gente? Pode ficar tranquilo. A gente não treina uns nos outros, A fiquem gente em não paz. treina uns nos outros, nem ninguém. A gente treina no boneco, dá certinho, a gente entuba o boneco, pode ficar tranquilo. O boneco Então, foi salvo. eu acabo revisando e aprendendo também. Então, só todo mundo ganha. E aí, a parte de sustentabilidade financeira dos projetos e dos comitês, claro que nem todos os projetos que a gente faz visam lucro, mas a gente não pode ser hipócrita e esquecer isso completamente, porque precisamos de dinheiro para realizar os nossos projetos. Isso. Então, o SOS é um projeto que a gente cobra a inscrição, claro que não é um valor absurdo, é ali de Acessível. 30, 35 reais, porque a gente precisa comprar língua, a gente precisa comprar fio, a gente precisa comprar um cofre, porque são horas Todo de projeto. material, é. Então, Geralmente são várias são 2 coisas. dias, né? Dois Agora. E aí, dias, tem aquela cofre co- nos 2 dias. nos 2 dias. Várias vezes a faculdade também dá patrocínio, a gente consegue patrocínio, então a gente vai trabalhando para que seja um projeto sustentável. E aí a questão dos patrocínios. Eu vou cobrar o ingresso desse acadêmico que está entrando, o participante, o valor simbólico dele. E é importante eu buscar patrocínios, porque se eu tiver o patrocínio para o cofre, se eu tiver um patrocínio para o copo, para o guardanapo, para tudo que eu vá utilizar, eu não preciso utilizar o dinheiro que eu arrecadei do projeto no próprio projeto. Então, eu posso pegar esse dinheiro e usar num outro projeto que eu não vou cobrar. Ou para enviar representantes para os Ou- eventos oficiais da exatamente. IFMSA Brasil, que nós precisamos obrigatoriamente mandar representantes. Exato, a gente tem a AR, né, que é a Assembleia Regional, e a AG, que é a Assembleia Geral. E é muito importante a gente ir, porque é lá que a gente decide as diretrizes da federação. Então, a gente tem que participar, inclusive a IFFAG tem direito a voto nessas assembleias. Inclusive, fui eu que fui lá para João Pessoa, pela IFMSA Brasil FAG. Viajei do Paraná para João Pessoa pela IF, então, viagenzinha top. Legal. Conhecer o Nordeste. Eu fui Cara, pro Rio. na faculdade não estava nos meus planos viajar durante a faculdade. E pela F eu viajei para um monte de lugar já, gente. E tudo nessas assembleias que assim, tem a parte de diversão, a gente conhece um A monte gente de foi pra gente. Maringá A gente juntos. foi para Maringá e tem a parte importante que a gente tem que participar. A gente que decide, é feito pela gente, então a gente tem que ir para lá participar e esses projetos podem financiar, porque não é barato. A viagem do Paraná para o Nordeste é uma viagem cara. Nem me Mandinha fale. sabe, né, Mandinha? Então você precisa pensar nisso. E aí é o que eu sempre pensei desde que eu entrei na EF. A gente é passageiro na faculdade, graças a Deus, né? Que ninguém quer ficar na faculdade pelo resto da vida, Amém. tirando um e outro aí. Mas, enfim, é passageiro. Então, a gente tem que pensar no futuro. O que eu tô deixando aqui no meu comitê para as gerações... É para quem tá vindo. Não é para Sempre quem é. tá na frente, não é para mim, é para quem tá vindo. Então, eu tenho que pensar na saúde... É igual o planeta. A gente tem que pensar no planeta que a gente está deixando para as futuras gerações. E no comitê é a mesma coisa. Tenho que deixar um comitê saudável. Quando eu entrei aqui, a gente não tinha R$1. Tinha nada. A gente não tinha R$1. Era Era mendigando. basicamente pedinte. Eu costumava falar que o meu cargo na EF era o mendigo da EF. Porque olhou para mim, eu estava pedindo um patrocínio. Eu tenho mensagem no Instagram com todas as empresas de Cascavel pedindo patrocínio. E é assim no começo. Tem que ser. E assim, depois parece fácil, porque para todo projeto eu tinha um patrocínio. Sim. Quando eu comecei como vice externo. Só que ninguém viu que foram, tipo, 100 nãos. E realmente... Assim, eu até ficava feliz quando a empresa falava não, porque pelo menos eu já sei que a ação respondia, né? não dá. Aí, tipo, É eram melhor do que ficar no VAR, né? né? Porque também não eram nada. 100 nãos para um sim. Mas o sim vem. Só que Vem. ele é um pouquinho mais A base trabalhoso. de muita... Então, muito o suor. E bem menor a porcentagem. Então, o projeto SOS é o meu preferido do SCOME, por causa
abrange tudo. Então, a gente consegue pensar na saúde do comitê, consegue desenvolver as nossas habilidades e consegue abraçar, dar um abraço né, no calor ali que está tão animado para começar a faculdade. E aí a gente tem a roda de conversa também no SCOME, que a gente conta todas as fofocas da faculdade. A gente dá o caminho das pedras para os calouros, tira faz o terror, fofoca. né? Que tem calor, ou tem veterano que ama A fazer gente tira terror, um então terror, bota um outro. Tem uma coisa. Assim, A gente angaria membros novos pro comitê, sempre. Eles Mas sempre saem muito eu acho que animados. a minha parte preferida é a parte da fofoca. Que a gente Boa. chama de roda de conversa, eu gosto de roda de fofoca. Porque como eu desfiliei, da última vez eu fui de convidado, eu contei tudo que eu falei tudo que eu não podia falar antes. Então é bem divertido. Hablou mesmo. E acho que da parte de saúde pública, o projeto que mais me tocou e que foi importante para mim aqui na faculdade foi o de automedicação. Porque a gente tem uma cultura na medicina de achar que porque passou em farmacologia no terceiro período, a gente é médico, é farmacêutico, entende tudo e vou tomar esse medicamento porque eu acho que eu tenho que tomar, e mesmo sem... Acho que... Vocês acredito que também são assim. Eu, cada período que eu passo, eu tenho uma doença do período ali. Sim, com certeza. Agora, Sim, esse tô período sentindo. mesmo, já tô com 29, eu vi lá que com dos 30 aos 70 Vou procurar um geriatra. a gente começa a ter perda de neurônio. Eu falei, eu acho que eu tô começando com demência. Eu estudei demência e eu fiquei bem preocupada. Esse semestre foi o da demência. Eu me As identifiquei com escalas, muitos sintomas. Os testes e as sim. escalas, e você pensando, Sim. eu acho que eu me fiquei- encaixo Eu nisso. fiquei, caramba, eu quero fazer um mini O mental. Não, mini-mental eu não passo. O DSM-15 de depressão no idoso, Sim. eu fiz 7 pontos, eu falei, eu tenho depressão. Eu não fiz, eu não me atrevi a fazer o teste, mas eu pensei, eu preciso. Mas ele tem depressão do idoso. Já é precoce ali, tá começando. Enfim, mas acho que a parte da automedicação é muito importante no acadêmico de medicina, e a gente tem que discutir sempre. Tem uma cultura, acredito que vocês já devam ter percebido, mas a cultura da tarja preta. Sim. As pessoas, elas têm orgulho. Claro que se você tem indicação, você precisa tomar o Se você é remédio, você diagnosticado é com a- acompanhado, você deve fazer o seu Claro, tratamento. com certeza. Mas tem uma cultura da ostentação da tarja preta. Isso. Você conversa com... eu tomo escitalopram, eu tomo venlafaxina, eu tomo carbonato de lítio, e parece uma competição de quem E toma só por mais remédio. indicação do amigo, né? Eu estudo só com... Não vamos ficar falando os remédios aqui, mas vocês sabem qual que eu só Sim. preciso tomar para estudar. Ritalina. E, gente, calma, não é assim, não. Vamos respirar, né? A pessoa toma uma Ritalina pra estudar, depois toma um Zolpidem pra Pra dormir, dormir. aí toma outra Ritalina pra Aham, acordar nossa, e meu conseguir Deus. estudar, e assim vai. Então, eu Não acho, façam. inclusive, acho que está na hora da gente voltar a fazer este projeto, porque é um tema que você tem que bater sempre com os acadêmicos de medicina. E por isso que eu falo, gente, é você ver as oportunidades em todos os lugares. Desse projeto de automedicação que a gente fez pelo SCOFE, foi onde eu consegui o meu estágio na unidade de saúde. Porque Que legal. te coloca em contato com os Sim. profissionais. Preciso falar de automedicação. Eu, Rafael, sou quem para falar de medicamento? Não sou ninguém na fila do Ninguém pão. profissional. Vou convidar alguém que... Que saiba. alguma autoridade. Convidamos a doutora Daiane, na época. Ela veio e deu a palestra. Como você vai conversando com essas pessoas no decorrer do planejamento do projeto? Doutora, pode ir nessa data, não sei o quê. Você vai se aproximando. Finalizamos o projeto. Olhei no fundo do olho dela. Me Vem cá, adota. você não quer me dar um estágio, não? E aí ela falou, olha, esse semestre não tenho, porque já Muito tenho, né? Já tá lotado. Mas no seguinte me manda uma mensagem. Caramba. Eu pensei, lá vai eu mais uma vez, né? Não vai dar certo. Mandei mensagem, porque a gente tem que persistir. A gente tem que correr atrás. Mandei no começo do semestre seguinte, isso foi no terceiro período da faculdade, estou no 8º, então desde o terceiro período até hoje, Caramba, que eu legal. acompanho ela na unidade, e aí começou com aquele acompanhamento fico ali de enfeite Ficar no cantinho do olhando, consultório. Gente, às vezes faz diferença alguém pegar na sua mão, porque você vê a teoria... E a hora que você vai para a prática é totalmente diferente. Faz e ela total realmente diferença. pegou na minha mão, falou, vem cá, vou te ensinar como que faz, porque a gente vai no exame físico de livro no começo da faculdade, tudo bem. Mas ela falou, olha, se você for fazer esse exame físico, você vai atender um paciente por dia. Então, realmente pegou na minha mão, olha, é assim que a gente faz exame físico em atendimento de rotina. Se o paciente não tem uma queixa desse, né, nesse sistema, não precisa ficar
olhando o couro cabeludo toda vez. Então, faz diferença alguém pegar na sua mão. E hoje eu vou no estágio com ela me coloca no consultório, vai, toca aí, atende. No final você me chama e a gente discute a conduta. Muito incrível Então, isso. E isso foi graças a um projeto da IFMSA lá atrás, que a gente fez e conheceu. Caramba. E você vai conhecendo pessoas, e aí eu sempre digo, é olhar as oportunidades quando elas E aparecem. agarrá-las com Exato. tudo. Ninguém vai vir colocar Não. no seu colo. Você quer fazer um estágio? Não. Você Não. tem que, Você tem que que literalmente Gente, correr e atrás. essa fica a moral da história, olha aí. Um estágio de quantos períodos? Terceiro ao oitavo, deu 5 períodos. períodos. Gente, 2 anos e meio, por causa meu de Deus. Por causa de um projeto da IF. Rafa, eu quero te agradecer demais Imagina. por você ter vindo aqui hoje. Foi super legal. Pra gente é super legal quando vem uma pessoa que entende, sabe, participou, engajou, se comprometeu pra vir aqui contar um pouco da história, do que sabe, compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Então, eu queria Muito te agradecer obrigada. mesmo. E se você quiser dar um tchau pro pessoal, deixar seu arroba, qualquer coisa, fica à disposição aí imagina. pra você. Eu que agradeço primeiro por a gente estar em semana de prova, então a gente estava meio doido hoje. Não, Sair um tá pouquinho ótimo. desse clima de Sim. prova foi ótimo. Pô, vou até voltar, vou conseguir estudar agora. Mas Passar um parabenizar de cafezinho. novo vocês pela iniciativa, pelo projeto. A IF tá incrível, eu fico do lado de fora com o pé dentro, um pé fora, mas cara, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, né? Porque, né, eu participei, mas de ver que as coisas continuam crescendo depois que a gente sai, porque a gente fica naquela, ai, se eu sair, vai Desmoronar. desandar, não, e de novo aquela coisa meio individualista, né? Eu faço bem, só eu que faço, e as pessoas conseguem fazer tão bem e melhor do que você fazia, então, parabéns, a IF tá incrível, eu obrigada. tenho muito orgulho de vocês. De recado que eu deixaria para as pessoas é a mesma frase que eu finalizo todas as boas-vindas para calouros, que é: a gente entra na faculdade, a gente quer ajudar as pessoas, só que a faculdade ela não é fácil. A gente leva muita bofetada no decorrer da faculdade. O sistema, né? Infelizmente, ele é padronizado, então vai colocando a gente dentro de forminhas. E a gente, às vezes, tem que lembrar que calma, sou humano e estou cuidando de humanos. Isso. Então, lembre-se que sempre na sua frente tem uma pessoa humana. E aí tem a frase do Carl Jung, que quando tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso. Então, é isso que eu sempre deixo. E eu acho que é o que a IF ensina pra gente. São pessoas. Somos pessoas e estamos cuidando de pessoas. Isso. E é isso. Sim. Rafa, muito obrigada. A gente agradece demais pela sua participação aqui. Foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Muito obrigada, Rafa, gente. Muito obrigada pela audiência também. Sim, Assistam assistam os próximos episódios. Isso. A gente agradece demais por vocês estarem aqui com a gente hoje. Pra gente é sempre um prazer conversar com os nossos convidados e conversar sobre a IF. A gente espera que vocês tenham gostado de assistir, tanto quanto a gente gostou aqui de gravar. E é isso, nós estamos aqui sempre. E para quem tem interesse em aprender mais sobre a IF, sobre outros assuntos, representatividade, enfim, tudo que a IF tem para trazer pra gente, estamos aqui. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo.